Amém. Glória a Deus, amém. Cumprimento a igreja, todos os irmãos, todas as famílias, amém. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida de vocês e que o Senhor possa me usar neste momento para levar a palavra dele, amém, ao teu coração, à tua casa, amém. Nós vamos orar mais uma vez, colocar a minha vida diante do Senhor para que eu seja o canal, que o Espírito Santo possa estar em cada casa, em cada lar neste momento e que ele possa fazer a obra dele em nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, eu te coloco a minha vida. Eu te louvo, ó Pai, ó Deus, por mais uma vez nós podemos te louvar, te engrandecer. Te louvamos, ó Pai, porque Tu és um Deus que cuida, Tu és um Deus onipresente, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que sabe todas as coisas, ó. Ó Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida neste momento. Ó Pai, que a Tua palavra, ó Pai, que essa semente lançada venha, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, cair em terra fértil sim, ó Pai, e que venha crescer e dar fruto em nome de Jesus. Abençoe poderosamente cada família e cada vida, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir a Bíblia, amém, em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, amém? Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Fala assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? Aí ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indemnizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém? Essa palavra, ela é bem difundida, bem falada, mas eu quero hoje tratar em cima dela, em cima de liderança. Amém? Nós temos aqui vários líderes envolvidos nessa parábola, né? Nessa história do bom samaritano. E o que o Senhor me chamou a atenção foi os tipos de líderes presentes nessa história. Amém? E a começar, por que eu chamar liderança? Às vezes as pessoas pensam que liderança tem a ver só com as pessoas que ocupam certo cargo de chefia, ou certos grupos que estão, querendo ou não, eles estão ordenando, dando ordens, eles estão mandando de uma certa forma. Mas a gente sabe que liderar vai muito além de dar ordens, vai muito além de mandar, de ocupar um cargo, de uma chefia. Na verdade, nós aprendemos sobre liderança dentro de casa.
Desde pequenininhos, dentro de nossas casas, nós aprendemos a liderar com os nossos pais e responsáveis, né? A gente vai observando como eles administram, como eles lideram, como eles tomam decisões. Então, isso aprende-se dentro de casa também. Os nossos filhos, né, de uma certa forma, aprendem com os pais uma certa liderança, né? Eu preciso estar agindo de uma certa forma para tomar decisões, para resolver problemas, né? E esse contexto ele vai prolongando ao longo da vida, né? Porque quando vai para a sociedade, vai para a escolinha, né? Chega lá na escola, ele vai liderar com o proné, vai ter o professor que vai ser o líder dele, vai ter o coleguinha que de uma certa forma influencia os outros. A gente sempre observa em sala de aula aquelas crianças que se destacam como líderes, porque de uma certa forma eles conseguem influenciar outros a fazerem, a brincar de determinadas coisas, a fazerem certas coisas que sozinhos eles não fariam. Então a liderança ela perpassa por diferentes áreas na nossa vida. Chega nas empresas, a gente lida com chefes, né? Com líderes, com gerentes. Então, a liderança ela está presente em todos os lugares, na questão do governo. Então, nós lidamos com liderança o tempo todo. E dentro das igrejas não é diferente. Nós temos diferentes líderes, nós temos diferentes departamentos, mas o que me chamou a atenção aqui foram os tipos de liderança presentes nessa história, amém? E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma e um pouquinho daquilo que o Senhor falou comigo também, para a gente poder analisar qual é a nossa liderança, que tipo de líder que eu quero ser. Todos nós queremos formar líderes, todos nós queremos ser líderes, mas que tipo, como, né? Então nós precisamos estar analisando as lideranças, precisamos analisar a nossa liderança, precisamos saber como é a liderança que o Senhor deseja para as nossas vidas, para o nosso grupo, para aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, amém? E o primeiro, e o interessante é que essa história aqui, ela acontece depois da missão dos 70, né? Quando o Senhor envia 70 para poder operar, fazer o milagre, anunciar o reino, e eles voltam com muita alegria, porque em teu nome, Jesus, nós expulsamos, nós falamos, as pessoas, aconteceu milagres, então eles vieram muito eufóricos, muito alegres, né? Muito animados pelo que eles fizeram nessa missão. E aí Jesus fala com eles, olha, saibam que várias pessoas desejariam viver o que vocês viveram hoje. Vários profetas, várias pessoas desejaram, né, fazer o que vocês fizeram hoje. E aí entra esse intérprete da lei, que começa a perguntar a Jesus, né? E ele fala uma pergunta, na verdade, uma grande pergunta, né? E ele pergunta para Jesus, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus sabia que estava lidando com um líder, porque o intérprete da lei, além de conhecer, além da leitura bíblica, né, que no caso era a Torá na época, era a lei de Moisés, né, era o Pentateuco, ele era um especialista, né, era um judeu especialista na palavra. Jesus estava lidando com um líder que conhecia muito, que interpretava, e aí a gente vê que o nível dele não é somente de uma leitura, mas era um nível de saber falar para o outro o que aquele texto estava dizendo. E ao mesmo tempo, ele faz essa pergunta para Jesus, e Jesus coloca para ele de novo, aí você não é um intérprete, você não conhece a lei? Responde você mesmo. E ele cita, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é Jesus, então, se você já conhece a lei, se você já interpreta a lei, faz o que ela está mandando. E aí ele faz uma outra pergunta. E nessa outra pergunta, quando ele pergunta, mas Senhor, quem é o meu próximo? Ele demonstra nessa pergunta que ele conhecia a lei, que ele lia a lei, mas ele não praticava a lei. Ele não aplicava a lei. Então, uma das primeiras coisas que um líder precisa saber, além da leitura, que é essencial, é necessária, além da gente tentar entender o contexto bíblico, além da gente conseguir fazer isso, né? Que a gente necessita de conhecimento para a gente poder entender aquilo que o Senhor quer nos mostrar, nós precisamos aplicar a lei. Né? O intérprete da lei, ele era muito conhecedor da palavra, mas ele não era praticante. Ele conhecia o que a Bíblia dizia, mas ele não vivia o que a Bíblia dizia.
E aí em Tiago, né, em capítulo 1, versículo 22 a 25, eu gostaria que colocasse, por favor, Tiago 1, 22 a 25. Fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nele persevera, não sendo somente ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que a realizar. Então aqui em Tiago fala, olha, você precisa ser, além de um conhecedor, além de ouvir a palavra todos os dias, né? Além disso, você precisa praticar. Nós precisamos ser líderes praticantes. Nós precisamos ser líderes que vivem realmente o que a palavra de Deus diz. Amém? A segunda pessoa que aparece aí nessa história é o ladrão. Interessante que você talvez falar, mas o ladrão como um líder? Sim, como um líder. Quem falou que líderes são somente bons? Nós temos maus líderes. Satanás é um grande líder. E a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir, né? Então nós temos lideranças ruins, lideranças más, né? Nós temos líderes que infelizmente eles ocupam cargos de liderança e as coisas que eles desejam na verdade não tem nada a ver com o próximo, com o outro, mas com ele mesmo. São líderes que sugam as pessoas, são líderes que eles, tudo que a pessoa pode dar para ele, ele vai pegar. O que mais que você pode me dar? Isso? Ah, você sabe fazer isso? Então vai me dando, vai me dando. Ele não oferece nada. Ele simplesmente tira, ele suga. Ele vai, como se fosse, né, como diz uma sanguessuga, ele vai sugando, ele vai tirando tudo que a pessoa pode dar. E ele não oferece nada. Então, o ladrão, ele veio, né? A Bíblia fala que há líderes ruins, que eles tomam, eles roubam o que os outros têm, mas eles não auxiliam em nada. E são pessoas que ferem o outro, são pessoas que deixam rastro atrás delas de destruição. Assim como o ladrão veio, roubou, maltratou e deixou semi-morto, lideranças ruins, elas deixam um rastro de destruição. Elas deixam pessoas feridas, elas deixam pessoas semi-mortas, elas deixam pessoas que às vezes não, que simplesmente se esgotam totalmente. Elas não oferecem o consolo, elas não oferecem amor, elas não têm nada para dar, simplesmente para tirar. E a gente vê isso o tempo todo, né? Esse ano eu li um livro chamado Mentes Perigosas, de uma psiquiatra, Ana Beatriz Barbosa, e ela fala desses psicopatas na sociedade, que são pessoas que são sem consciências, que são pessoas que não têm amor ao próximo, que para ele o próximo não existe, na verdade ele não tem essa empatia, ele não tem esse carinho, ele não vê o outro como um sujeito, como uma pessoa, vê pessoas como objetos, vê como qualquer coisa, ou, né? E aí essas pessoas ocupam cargos de liderança porque elas são influentes. E aí nós temos vários exemplos na história, né? Hitler, Mussolini, Saddam Hussein. E nós temos vários líderes ao longo de toda a história e de toda a sociedade, que a gente vai vendo que atrás da história dele, ele deixou um rastro de destruição, um rastro de morte, um rastro que, infelizmente, muitos líderes, que às vezes a gente não consegue identificar, né? Porque a gente pensa que todo mundo é bom, mas infelizmente não é. Então nós precisamos ver que liderança é essa, que deixa o rastro de perdidos, de mortos, de pessoas que às vezes passaram pela mão dela, ou dele, ou de determinado governo, e simplesmente depois elas morrem, elas não conseguem se levantar de novo, porque às vezes eram lideranças que não contribuíram em nada, simplesmente sugaram e tiraram tudo que elas poderiam dar. Em Zacarias, capítulo 11, do versículo 15 a 17, a Bíblia fala um pouquinho sobre esse tipo de liderança. Coloca para mim, fazendo favor, que eu não quero tirar aqui de Lucas, não. Amém?
Zacarias 11, de 15 a 17. Amém? Fala assim: e o Senhor disse-me: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato. Porque eis que suscitarei um pastor na terra, que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena e não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gordura e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Pode parar aí, amém? Aqui o Senhor dá esse alerta sobre tipos, né, pastores, pessoas que se denominam pastores. E, na verdade, eles não querem cuidar de vidas, eles querem sugar a ovelha. Eles querem o que a ovelha pode oferecer. É o conforto, é a comida, é a lã. São pastores que a gente vê que não está preocupado se a igreja está sofrendo, se a igreja está recebendo do Senhor, se nós estamos no comando do Senhor. Mas são líderes que simplesmente querem obter o lucro. Eles querem simplesmente obter aquilo que ele, né, ganhar alguma coisa. Então a Bíblia fala que nós precisamos ficar atentos e não nos tornarmos, né, líderes como os ladrões. Amém? Outra liderança presente aí são os sacerdotes. São líderes religiosos. E quando a gente pensa em sacerdote, a gente pensa em homens de Deus. Porque quando em toda a história da Bíblia, quando o Senhor separou, né, a família de Arão e os seus filhos para o sacerdócio, né, na época de Moisés, no tabernáculo, então o Senhor, eram pessoas, líderes que representavam o povo perante o Senhor. Eram líderes que chegavam na presença do Senhor com os sacrifícios do povo, com as ofertas do povo e representavam o povo perante Deus. E o interessante é que esse sacerdote, ele passa pelo caminho e ele não enxerga, ou enxerga, mas ele não atenta para o caído, para o próximo, né? E aí o Senhor me colocou o seguinte, que esses sacerdotes, às vezes são líderes que estão tão preocupados com o ritual, estão tão preocupados com as ofertas, estão preocupados com a questão da religiosidade, que eles esquecem realmente de ganhar vidas, eles esquecem de saber qual que é a vontade do Senhor. São pessoas que se preocupam mais em saber se vai ter culto hoje, mas ele não preocupa se o vizinho dele já tem Jesus. São pessoas preocupadas em saber, olha, pastor, o senhor está sabendo que vai ter dízimo, mas não tirar o dízimo? Ah, pastor, vai ter. Às vezes as pessoas se preocupam muito com o ritual, com o com o tal do cenário, vamos arrumar as coisas bonitinhas. Meu irmão, isso é bom também, não que a gente não precisa, né? Nós precisamos também do ritual, mas se a gente ficar só no ritual, sem saber o porquê que nós estamos fazendo aquilo, é inútil, né? São pessoas ligadas a dogmas, doutrinas, e não com a remissão do pecador. São pessoas preocupadas se a irmã está vestida bem. São pessoas preocupadas se o irmão, se a blusa dele não é uma blusa que escandaliza. Mas, às vezes, são pessoas tão ligadas que eles querem se representar a Deus, representar o povo perante Deus, mas de uma maneira errada. Porque eles se preocupam com a parte exterior, com a tal da prática que não pensa. E isso a gente vê muito no Brasil, a religiosidade, né? Certa vez eu indaguei a minha tia era muito católica, né? E aí eu perguntei para ela o porquê que eles comemoravam o tal do Domingo de Ramos. E ela não sabia responder, ela só falava assim, olha, os antigos ensinaram. Tá, os antigos ensinaram. Eu sabia o porquê, irmão, porque na Bíblia tem a entrada de Jesus em Jerusalém, onde as pessoas colocaram plantas, né, ramos para a entrada do rei. Esse é o significado, se você olhar biblicamente. Né? Nós não temos essa prática, mas ao mesmo tempo são pessoas que aprendem rituais, mas elas não sabem te explicar o porquê que elas fazem determinadas coisas. Então a gente precisa ter uma fé inteligente, não uma fé mecânica, baseada só em rituais,
em oferenda sem pensar naquilo que nós estamos fazendo. Nós temos nossos rituais? Nós temos. Mas a Bíblia fala, nós precisamos de entregar um culto racional, um culto inteligente. Você sabe por que você está fazendo isso? Você precisa saber o porquê. Amém? E aí o Senhor reprova alguns sacerdotes. Porque não é todos que se dizem sacerdotes que representam realmente, que são verdadeiros sacerdotes. Amém? Nós temos a história de Ofni e Finéias, né, filhos do sacerdote Eli. Chegou um tempo, irmãos, que eles eram tão maus, né? Assim, a Bíblia conta que eles envergonhavam tanto o sacerdote, né? Porque eles eram da linhagem sacerdotal. E aí, só que eles faziam as coisas eles estavam preocupados assim, eles avaliavam, tipo assim, deixa eu ver sua oferta. Deixa eu ver se sua oferta é boa para poder eu comer um churrasco hoje. Deixa eu ver se ele não está preocupado com o povo, está preocupado realmente em receber a oferta. E a Bíblia fala que eles colocavam até o fogo estranho, né? Que antigamente, assim, eles esperavam Deus vir e queimar aquela oferta. O Senhor não está vindo, não? A gente bota fogo aqui mesmo do mesmo jeito. É fazer as coisas por fazer. São sacerdotes que querem seguir uma ordem, seguirem algumas leis e dogmas, mas sem pensar no que estão fazendo. Em Malaquias, capítulo 1, no versículo 6 a 14, o Senhor fala sobre esses sacerdotes. Amém? Coloca para nós aí, Pedro. Malaquias 1, de 6 a 14. Fala assim: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em quem nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Quem há também entre vós que fecha as portas por nada e não acende em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, eis aqui, que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu da vossa mão, diz o Senhor? Pois seja maldito o enganador que, tendo macho em seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. E aqui o Senhor fala dos tipos de ofertas, né? Aquele sacerdote que, além de ser religioso, ele ainda traz qualquer coisa. E aí a gente se tornou sacerdote. Porque Jesus, o sumo sacerdote, ele morreu na cruz por nós e nos deu essa graça, esse favor de sermos sacerdotes. E às vezes a gente quer fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. E o interessante é que aqui na passagem, né, de Lucas, aqui fala que o sacerdote casualmente passava por ali. Outra coisa que me chamou a atenção é que casualmente quer dizer que é de vez em quando. São líderes que se fixam dentro da igreja e não saem para nada. Nós estamos às vezes tão preocupados em ficar dentro da igreja, com as coisas da igreja, com os rituais da igreja, que nós esquecemos de ir. Nós esquecemos de sair pelo caminho e observar quem precisa de nós. Então, são líderes que casualmente se lembram, olha, eu preciso falar de Jesus lá no...
Ah, então, assim, são pessoas presas a dogmas e a religiosidade. O outro líder presente nesse texto é o levita. Os levitas, eles vieram da tribo de Levi, que é uma tribo separada para servir as demais e para o serviço do tabernáculo, né? E os levitas, o que marca a liderança levítica é o serviço. E aí você fala, então isso é bom, porque o levítico, né, trabalhar é bom, é ótimo, né? Mas se você ficar só no fazer, no fazer e no fazer, e se você não se encher da presença do Senhor, e se você não se alimentar, e se você também não olhar para as almas que precisam desse serviço, inútil vos será esse serviço. Precisamos trabalhar, precisamos fazer o serviço que é colocado. A Bíblia fala que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Mas ele fala assim, ó, rogai ao Senhor da seara. Então não somos nós que temos que fazer tudo. Não somos nós que vamos dar conta de todo o serviço. Nós precisamos rogar ao Senhor que mande mais trabalhadores. E às vezes aquele que é levita, ele quer trabalhar o tempo todo. E aí chega um momento que o levita, ele se sobrecarrega tanto, que ele fala assim, eu não dou conta. E ele abandona às vezes o serviço. Porque ele pegou sobre si, né, todo o serviço, e ele se esqueceu de fazer igual Maria, né? Aí eu lembro de Marta e Maria. Ele esqueceu de fazer igual Maria, sentar, ouvir. Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Nós não conseguimos fazer tudo. E quem está na liderança sabe que às vezes nós temos né, a gente tem essa preocupação em estar servindo bem. E servindo o tempo todo. E às vezes a gente se perde no nosso serviço, porque a gente quer trabalhar, a gente quer fazer, a gente quer dar conta de todo o serviço. Mas a Bíblia fala que não, né, tipo assim, inútil você será levantar de manhã, né? A Bíblia fala acordar tarde, acordar cedo, dormir tarde, trabalhar tanto se o Senhor não edificar a casa. E essa casa, né, a igreja é a casa do Senhor também. Então, nós precisamos não só ser levitas, e ainda mais que esse levita aqui também não preocupou com almas, ele não preocupou com vidas, ele não preocupou quem que ele está servindo. Porque quando o Senhor nos ensinou lá que aquele que quer ser o maior, que sirva aos outros, inclui vidas. Não é só sirva, faça qualquer coisa, isso, vai fazendo, não importa para quem. Não é isso que o Senhor nos ensinou, é para nós servirmos, mas é para servir o próximo, é para servir o outro, e é para servir como se nós estivéssemos servindo ao próprio Senhor Jesus. Então, quando a gente assume essa liderança, né, levítica, que nós somos levitas também, que nós trabalhamos, mas nós precisamos saber a quem que nós estamos servindo. Primeiramente ao Senhor, e depois o próximo. Nós precisamos servir o próximo. Amém? E nós chegamos na liderança samaritana, né, do samaritano. O líder samaritano, entre os outros aqui, ele é talvez o mais completo. Talvez ele, na verdade, ele é o modelo que o Senhor deixou aqui, querendo ensinar, né, para o intérprete da lei como ele deveria agir. E o líder samaritano, eles são líderes próximos. A Bíblia fala que ele vê, né, chegando-lhe, ele vê e ele se aproxima. Então, a primeira coisa, ele não passa de largo, ele não é distante. O líder samaritano é aquele líder que ele quer saber o que está acontecendo com você, o que está acontecendo com a sua vida. Ele precisa dessa proximidade, ele precisa de ir atrás, ele precisa saber o que está, né, qual é a sua dor, qual é o seu ferimento, o que aconteceu contigo, por que você está caído, por que você está ferido. Então, às vezes, é aquele líder que vai atrás. E a Bíblia fala que além de ir atrás, ele conhece, né, ele vê a dor e a necessidade do outro. E quantas vezes, né, a gente passa pelos outros, pelos irmãos, nós cumprimentamos e a gente não pergunta qual é a dor, qual é a necessidade do nosso irmão.
E a Bíblia fala que além dele se aproximar, além dele ele acudir, né, o ferido, a Bíblia fala que ele passou-lhe vinho, curou a ferida dele com óleo e vinho. A gente sabe que na Bíblia o óleo e vinho representam várias coisas, mas acho que mais te marca o óleo é a presença do Espírito Santo, né? Quando fala lá que é um dos símbolos do Espírito Santo. Então, o líder samaritano, ele precisa oferecer óleo. Ele precisa ter o Espírito Santo na vida dele para conseguir passar esse óleo para o outro. Porque feridas, irmãos, feridas de alma, feridas emocionais, elas não vão ser curadas pela nossa competência, não serão curadas porque nós seremos bons líderes ou não, mas serão curadas pelo óleo, pelo Espírito Santo. A única coisa que nós podemos fazer como líderes é oferecer esse Espírito Santo, esse óleo. Olha, porque o efeito não é o nosso, quem vai fazer o efeito é o Espírito Santo. Mas nós precisamos ter esse óleo para poder oferecer na vida do outro. E outra coisa é o vinho, que simboliza a alegria, o ânimo, né? Ela representa esse animal o tempo todo. Olha, você tá difícil, tá, mas a gente consegue, o Senhor é conosco, o Senhor vai à frente, o Senhor peleja por nós, né? Nós temos lideranças que sempre estão assim nos envolvendo, nos colocando para frente, falando para nós, vamos continuar. Tá difícil? Tá, mas a gente consegue. Por quê? Porque o Senhor já venceu por nós. Ele é o nosso grande líder. Amém? Então nós precisamos oferecer. Além disso, nós precisamos pagar um preço pela vida das pessoas. Aqui fala que ele, né, pegou do dinheiro, levou, né, colocou sobre o próprio animal. Há momentos que nós vamos precisar de pessoas para ajudar a carregar. E levou para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro. Nós precisamos pagar um preço pelas vidas que nós que estamos liderando, né? Existe um preço a ser pago. Nós precisamos, às vezes, é o nosso tempo, é a oração, é o joelho, é o ir. Há um preço pelas vidas que nós precisamos pagar. E nós não fazemos isso porque nós somos melhores. A Bíblia fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O maior preço já foi pago por nós. E nós simplesmente queremos reproduzir isso na vida das pessoas. Então, em 1 Coríntios 13:3 fala, né? Que aqui é o capítulo que fala sobre o amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens. E no versículo 3 fala, e ainda que, né, que eu dê todos os meus bens para os pobres. Mas se eu não tiver amor, de nada vai valer, né? Nós temos uma obra muito bonita, que é a dos Jovens em Ação, que começou, e a gente vê que é uma obra linda, todo mundo gosta, né? Faz bem ao ser humano ajudar o próximo. Mas você tem feito isso com amor? Você tem feito isso realmente pensando no Senhor? Pensando na necessidade do outro, em ajudar o outro? Ou você tem feito isso para mostrar, olha, eu sou muito bom, gente, eu doei, eu dei, eu faço. Porque se for isso, a Bíblia fala que é inútil. Né? A Bíblia fala que a tua mão direita, não, né? A tua mão esquerda não sabe o que a sua direita faz. Aí eu troquei tudo aqui, mas tudo bem. Ou seja, o que nós fazemos, as pessoas, é bom mostrar, porque as pessoas precisam saber onde procurar ajuda, sim. Mas nós não devemos fazer somente para falar, nós fazemos. Mas sim porque nós amamos. Amém? E aí eu quero estar encerrando, falando desse líder completo que é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Amém? Ele é o líder que completa, ele é o nosso exemplo, ele é aquele que devemos estar aprendendo com ele todos os dias. E o interessante é que Jesus, ele também é o intérprete da lei, na verdade ele é a própria lei, né? Ele é o verbo vivo. E o interessante é que, como líder, ele nos ensinou que nós precisamos conhecer as escrituras para vencer as nossas batalhas. Jesus, como intérprete da lei, usou a palavra nas tentações para poder vencer todos os argumentos de sacerdotes, de escribas, de fariseus. Então, ele nos mostrou que precisamos sim da palavra para vencer as nossas batalhas. Ele não foi um ladrão, mas a Bíblia fala que ele foi pregado entre os ladrões.
Ele foi considerado, ele foi pregado como um ladrão, mas a Bíblia fala que até mesmo ali ele salvou a vida de um ladrão. Então, às vezes você pensa, eu tenho esse caráter ruim, eu tenho um caráter de querer sugar tudo das pessoas, eu não me importo às vezes com elas. Deixa eu te falar, ali na cruz, o Senhor salvou ladrões. Na verdade, ele salvou o ladrão que deu ouvido a ele, que aceitou ele como Senhor Jesus e pôde estar mudando a história dele. Então, o Senhor muda o caráter de líderes ladrões, amém? E o Senhor é o nosso sumo sacerdote, né? E Hebreus fala em Hebreus 8:1, que ele está à destra do Senhor, nos representando o tempo todo. Aquele sacerdote que está ali, olha, eu estou aqui, ó, tá vendo? Eu estou aqui no lugar deles, eu estou representando esse povo, porque lá na cruz eu representei eles, então eu tenho essa autoridade. Ele é o nosso sumo sacerdote, amém? E ele é o nosso levita que nos ensinou a servir. Ao lavar os pés dos discípulos, ele falou, olha, quem quiser fazer parte comigo, aprenda a servir. Então, se você quer fazer parte, se você quer ser um líder que realmente tenha parte com o Senhor, aprenda o serviço também, aprenda a servir, né? Amém? Que não seja apenas um líder de nome, de saber as coisas, mas de viver, amém, a palavra. E essa é a palavra que o Senhor me deu. E eu sei que aqui na igreja nós temos vários líderes, e nós queremos formar outros líderes, mas nós temos aqui vários, né, o Senhor nos deu esses modelos de liderança, e que nós possamos aprender com o Senhor Jesus como liderar, né, com esse mesmo amor, liderar como Ele nos lidera, como Ele nos ama, em pagar um preço, amém? Então eu gostaria de orar neste momento. Você que é um líder, você que quer ser um líder, você que tem, que o Senhor já te mostrou que você vai estar em liderança, e mesmo você que não é ainda, mas está aprendendo como liderar, amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Nós vamos fechar os olhos agora e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nessa função, que nos abençoe como líderes, amém? Pai, te louvamos. Ó Pai, te louvamos por esta palavra, te louvamos, ó Deus, pelo teu ensino. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, é o nosso grande, perfeito líder. E te pedimos, ó Pai, nos ensina, Deus, a liderar como o Senhor, a amar como o Senhor, a servir como o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor Deus, a ser feliz. Ó Pai, líderes segundo o teu coração. Líderes, ó Pai, samaritanos, líderes, ó Pai, ó Deus, que além de conhecer a Tua palavra, que sejam, ó Deus, que vivam a Tua palavra. Ó Deus, que sejam líderes, ó Pai, que sirvam uns aos outros com amor. São líderes, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que eles sejam, ó Deus, eficazes, que eles sejam, ó Pai, Deus, aprovados pelo Senhor. Pai, usa as nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, nos dê uma liderança saudável, nos dê uma liderança, ó Pai, ó Deus, que te agrada, ó Deus, nos dê uma liderança, ó Deus, que ama o próximo, ó Deus, e que sirva o próximo, e que acolhe o próximo, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelas nossas lideranças. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Júlio, pela vida da pastora Elaine, pela vida do pastor Ezequiel e de cada líder, Pai, de ministério. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem colocado vidas, ó Deus, para servir, tem colocado vidas para trabalhar. E Deus, e cremos que a seara, ó Deus, ela é grande. E cremos que o Senhor irá mandar mais e mais trabalhadores. Em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado. Amém.